Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à transmissão desta noite. Estamos em culto, na presença de Deus, para juntos adorarmos, servirmos a Ele. Quero dar boa noite a todos e dizer que estamos numa transmissão ao vivo que gera posteriormente uma gravação para o YouTube. Ao vivo agora pelo Facebook. 20 horas, 4 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Irmã Jandira, irmã Dilza, irmão Carlos, irmã Maricele, irmã Cleonice, irmão João Vélez, irmã Zezé, irmã Francine, irmã Marinha. Sejam todos vocês bem-vindos. Os que também estão conosco que eu não mencionei, ou estejam com esses irmãos mencionados, ao lado ou compartilhando aí da transmissão, para vocês todos uma boa noite e a paz do Senhor o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus neste momento. Feche os teus olhos, vamos juntos falar com o Pai. Deus de amor, Deus glorioso, bendizemos teu nome, queremos exaltar ao Senhor e engrandecer por todos os teus benefícios, teus atos de bondade, de misericórdia, teu cuidado, teu zelo com o teu povo, a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por tamanha misericórdia, por tamanho amor e bondade. Continue, Pai, falar ao teu povo, continue trabalhar em nossas vidas. Declaramos aqui nesta noite, precisamos do Senhor. Somos o teu povo, dependemos de ti, Deus. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, sem ti nada podemos fazer, nada somos. Reconhecemos, ó Pai, essa dependência plena do Senhor. Nos voltamos ao Senhor para adorar, para ofertar, para nos sacrificarmos a ti, Senhor. Recebe a nossa vida, os nossos louvores diante do Senhor, diante do teu altar. Sê com a vida dos meus irmãos, com suas famílias, com suas crises, com seus problemas, com suas necessidades, pedindo, Pai, não que nos livre de todos eles, mas que esteja conosco, apesar deles. Queremos o teu poder, Pai, e sabemos que, tendo o Senhor ao nosso lado, as maiores crises se tornarão em nada, Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, tudo o Senhor pode. Queremos que o Senhor esteja conosco a todo instante, temos a Tua palavra, esta promessa. Obrigado, Deus, por tudo isso. Nesta noite, por favor, Pai, fala conosco, que a Tua palavra possa trazer edificação a toda a Tua igreja, cada irmão, amigo, pessoa que estiver ouvindo e cultuando aqui conosco. Atinja a todos, a cada lar, Pai, sem exceção. Peço perdão pelos meus pecados. Oro em favor dos meus irmãos e em meu favor e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus. Temos 2 cânticos para esse momento inicial. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É um cântico bem conhecido, né? Espero que você possa também enxergar Deus em toda a sua glória, né? Que ela seja também visível a você. Nós vamos depois exaltar ao nosso grandioso Deus com o cântico Ele Exaltado. Devemos a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa honra e sempre estejamos exaltando, enaltecendo ao Senhor. Dito essas palavras, vamos todos adorar, vamos louvar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse Deus.
Amém. Exaltado sempre seja o nosso Deus. Eu acompanhava aqui um pouco também os pedidos dos irmãos e já peço também aos irmãos que vão inserindo aí os seus motivos de oração, os seus pedidos. Nós estaremos em breve, né, após a reflexão da palavra, estaremos compartilhando e orando todos juntos pelos pedidos compartilhados, tá certo? Então é importante isso também. Até deixa eu já colocar também um comunicado aqui antes de trabalharmos, refletirmos a palavra. No próximo domingo, meus irmãos, nós estamos cancelando o culto presencial. Nós teremos pela manhã a transmissão, estaremos, equipe pastoral, equipe de louvor e mídia, na igreja apenas para de lá transmitir. Nós não estaremos com o nosso espaço aberto, não haverá a abertura ao público, não teremos o culto presencial, apenas pela transmissão. Eu mesmo compartilhei com os irmãos na semana, pelo Zap, né, sobre agora o entendimento das entidades religiosas, igrejas como serviços essenciais. Nós temos aí então, por um novo decreto, permissão de abrir também, claro, acompanhando os protocolos, mas entendemos que o momento ele ainda é delicado. Novamente, há um novo parecer quanto às fases, né? Estamos novamente indo para a fase vermelha a partir do próximo sábado e por isso nós vamos preservar, né, este cuidado com a igreja, com os irmãos, conosco mesmo. Então é importante deixar os irmãos cientes, tá? Então, no próximo domingo à noite, não teremos o culto presencial, tá? Então não será aberto ao público. Acompanhem apenas e cultuem conosco apenas pelo Facebook, tá certo? Bem, dito isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 10. Abram aí também. Deixa eu colocar aqui também os meus rascunhos, as minhas telas, tudo que eu vou utilizar aqui com vocês. É importante que ele já esteja também tudo no jeito. Agora sim. Irmãos, nós vimos na quarta-feira passada, capítulo 9, o final dele, né, a praga de granizo, isso a sétima praga, e falamos ali o Deus misericordioso que permite aquele povo que ainda assim sejam avisados, novamente sejam avisados e tenham condições de guardar a tempo, antes da tempestade chegar, guardar os seus animais, seus rebanhos, ou mesmo alojar os seus escravos. Aqueles que obedeceram, aqueles que temeram a Deus, sim, foram preservados. Os que não viram um grande estrago. Essa sétima praga, ela foi uma praga realmente terrível, pois começou a surgir a morte entre o povo. A gente já viu várias pragas, mas até então não havia ali informações de morte entre os egípcios, apenas tormentos, né, dificuldades na vida deles. Mas aqui nessa praga de granizo, algumas pessoas morreram por causa disso, né? Então, realmente eles ficaram assustados. Mas nem todos aprenderam. Com eles, Faraó. Faraó continuou obstinado, né, mesmo vendo tudo aquilo acontecer no meio do seu povo. Moisés, por sua vez, destacamos, ele é uma figura de grande exemplo. Ele continua orando pelo faraó, mesmo quando o faraó pede para que pare, para que cesse, diz estar arrependido, quando na verdade não está, ele pede orações e o Moisés vai lá e ora, ele faz isso. Lemos aqui também, né, palavra de Paulo a Timóteo dizendo que precisamos orar por todos os homens, tá? Então, enfatizamos isso daqui também na quarta-feira passada. Pois bem, hoje nós vamos falar então de Êxodo capítulo 10. Vou colocar a tela para vocês e nós vamos lendo
os versículos. Eu devo caminhar aqui hoje com vocês, ao menos até o versículo 11, deve ser aí o tempo que teremos para ministrar esse texto, tá bom? Êxodo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Então, esse é o primeiro versículo, e a gente vai perceber nesse capítulo 10 um faraó oscilante. Tá? Nesse primeiro versículo, o que me chama a atenção e eu compartilho aqui com vocês é o fato de apresentar aí Deus endurecendo o coração de Faraó, né, mas também uma menção do endurecimento aos seus conselheiros. Tá? Então, normalmente se diz que Deus endureceu o Faraó, mas nesse texto fica aí para a gente também claro que os conselheiros também foram endurecidos. Mas, antes de Deus endurecer o coração de Faraó, nós já vimos que o próprio Faraó já era assim por natureza, obstinado, orgulhoso, teimoso, né? Então ele mesmo estava endurecendo o seu coração. Não é diferente com os conselheiros. E os conselheiros, né? Poxa, eles também foram endurecidos. Nós vimos, então, já na quarta passada, eu vou reprisar aqui o versículo do capítulo 9, o versículo 30, que os conselheiros também tinham lá suas teimosias. Olha só, Êxodo 9, 30. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Então, quando nós vemos no 10:1 que Deus endureceu Faraó e também os conselheiros, precisamos considerar também esse 9:30, porque eles já estavam endurecidos, mesmo Deus avisando: vou mandar uma tempestade de granizo, guardem os seus rebanhos, se protejam. Eles ainda assim não obedeceram, não foram todos. O versículo 20 do capítulo 9 diz, né, que alguns deles temeram e alguns deles abrigaram, mas não foram todos. E Deus declara que sabia que nem todos eles eram tementes a Deus, nem todos eles sabiam o que é tremer diante de Deus, ok? Lá no Novo Testamento, nós temos também Jesus realizando vários milagres. Esse versículo 1, ele diz que a finalidade de Deus ter endurecido o coração dos faraós é para realizar os seus prodígios entre eles. E aí me lembrei desses prodígios, desses sinais maravilhosos de Jesus Cristo e também lá no Novo Testamento apresentando uma razão, um propósito diante desses feitos. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 40. João, capítulo 12, versículo 37 até o versículo 40. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Ok? Então, aí, de acordo com o texto do Evangelho de João, Jesus também fez sinais maravilhosos, sinais milagrosos. Deus está dizendo no versículo 1 que estaria realizando feitos na presença deles, na frente deles, para alguma finalidade, a fim deles virem, deles poderem enxergar esses prodígios. Então, Jesus diz que fez sinais para que eles pudessem ver com os olhos, não entender, mas para que pudessem ser curados. Então, há sempre um benefício. Apesar de Deus ter endurecido o coração deles, Deus tinha um propósito.
Então, nós não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas querem olhar apenas para este ponto. Deus endureceu o coração, né? Mas, até mesmo quando ele faz isso, há um propósito. Paulo, nós já vimos aqui em outros momentos, né? Tratando lá em Romanos capítulo 9, vou colocar aqui na tela para você também, no versículo 18, Paulo escreveu assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. E um pouquinho mais para frente, lá no versículo 23 e versículo 24, ele ainda disse o seguinte: que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o que dizer? Se Deus endureceu o coração desses homens, o que dizer? Ele fez isso para tornar conhecida a riqueza da sua glória. Então, quando Deus faz estas coisas, não é que Deus é um Deus mau, né? Olha, poxa, Deus endureceu o coração do coitado do faraó. Primeiro, ele já era endurecido, ele e os seus conselheiros. Segundo, Deus tem um propósito ao realizar estas coisas e ali para os seus sinais serem vistos também. Tudo isso, em tudo isso, Deus manteve o seu propósito. Bem, vamos para o versículo 2, Êxodo capítulo 9, versículo 2. Eu preciso voltar lá no texto, colocar aqui na tela para vocês. Se você ainda não quiser deixá-lo, se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, bem, aqui só o versículo 2, né? Neste versículo, estou lendo 9, irmãos. Viajei agora, perdão. Para tudo, deixa eu respirar. Abre tela, vai tela, sai de tela. É o 10. Por isso que eu estava vendo, não faz sentido com o que eu já anotei aqui. É o capítulo 10, versículo 2. Eu li agora há pouco 9, acabei ficando no 9. Êxodo 10, versículo 2. Agora sim, olha o texto aí. Para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Ok? Ou seja, Deus endureceu o coração de Faraó. No primeiro versículo, uma primeira finalidade, qual é? Para realizar os prodígios no meio deles. Essa é a primeira. A segunda, no versículo 2, para que você possa contar aos seus filhos como zombei dos egípcios, tá? Então, essa segunda finalidade não pode ser esquecida. Eu me recordo aqui lá no Salmo, capítulo 2, o versículo 4, deixa eu também colocar para você, Salmo de capítulo 2, versículo 4, o texto diz assim: do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Tá? Então tem muita gente que acha que pode zombar de Deus, que pode fazer graça com Deus. Mas a verdade é que o contrário é que acontece. Se tem alguém que vai rir com aquilo que é feito, é Deus. Né? Ele olha para o ser humano, olha para aquelas coisas que os homens tentam fazer, ou quando se colocam contra ele, e Deus deve ter um momento de gargalhada, né? O seu momento de humor. Ele fala: não é possível. Como que pode esse mísero ser querer se colocar contra mim? Né? Então Deus é que se coloca a zombar deles. É que ele diz, né? Olha, eu estou fazendo essas coisas também para que você possa contar aos seus filhos, seus netos, e zombarem dos egípcios, né? Como eu zombei dos egípcios, o que eu fiz com eles. Agora, é interessante que essa finalidade apresenta também o cunho de testemunho. Deus, ele diz: eu quero que você conte para os seus filhos, eu quero que você conte para os seus netos tudo o que está acontecendo nessa geração. Né? Com isso, olha só, Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 20 até o versículo 25.
Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Interessante, e me fez pensar aqui, o versículo ainda continua, peraí, falei até 25, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei, perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Então, estava já iniciando o comentário que o povo de Israel aprendeu a compartilhar com as suas gerações aquilo que Deus fez na época deles. E Deus sempre estava pedindo ao povo, né? Ó, escreva uma música, coloque uma pedra em tal lugar, olha, escreva isso na lei, conte essa história aos seus filhos, para que uma geração pudesse transmitir à outra os feitos de Deus. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você, então. Quais têm sido os feitos de Deus na sua vida? Quais são as experiências que você tem tido com Deus? E aí, diante dessas experiências, desses feitos milagrosos de Deus na sua vida, você compartilhou com seus filhos, com seus netos? Você compartilhou com seus sobrinhos? Ou mesmo se você não tem filhos, netos ou sobrinhos, sei lá, você compartilha com gerações posteriores? Fico pensando, se eu pegar meu telefone agora aqui, tem alguns irmãos aqui na lista, né, que estão acompanhando, ligar para sua casa agora e falar com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, perguntando assim, ó, vem cá, vovô, papai, mamãe, já contou alguma história, algum grande feito de Deus na vida dele? Para vocês, me conta uma que o papai e a mamãe contou para vocês. Eles seriam capazes de me informar algum grande feito de Deus na sua vida? É para pensarmos, é para refletirmos. Será que estamos compartilhando como o povo de Israel fazia? Será que estamos contando aos nossos filhos, às outras gerações, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? É importante, irmãos. Se Deus pediu ao povo dele para que fizesse isso com os seus filhos, é porque é importante, né? É claro, a palavra de Deus, temos ela já completa, todos os registros daquilo que Deus fez, e nós já podemos compartilhar com eles as histórias bíblicas. Mas não deixe de compartilhar com os seus filhos ou gerações posteriores o que Deus fez na sua vida, né? Faça com que ele perceba que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Deus ainda é ativo e que assim como ele pôde atuar na sua vida, ele poderá atuar na vida do seu filho, do seu neto também. Todos eles precisam conhecer o Senhor por meio dos nossos testemunhos e também das nossas experiências, tá bom? Então, fica aqui uma aplicação já no versículo 2 daquilo que nós estamos lendo e aprendendo aqui. Tente fazer essa lição de casa, né? Você tem aí alguém da geração anterior, reflita, pesque alguma coisa aí que Deus fez grandiosa na sua vida, compartilha com eles. Tenho certeza que você tem alguma história para contar, porque Deus tem sido fiel e ele tem agido nas nossas vidas, né? Êxodo 10, versículo 3. Vamos caminhar, vamos continuar. Êxodo 10, versículo 3. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó.
Ele, reiniciando a leitura, li de maneira errada. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Eu vou continuar com o versículo 4. Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Bem, está aqui esse próximo versículo 3. É interessante Deus encaminhar Moisés, e eles obedecem, nós já temos falado isso em capítulos anteriores, né? E eles vão agora já sem medo para a presença do faraó. Deus pediu, eles vão. Né? Nós vamos ver em alguns versículos mais para frente, tamanho da ousadia dos servos de Deus, já a essa altura desse enfrentamento, desse confronto com o faraó. Mas aqui no versículo 3, eu pesco, eu extraio aqui a ideia da humilhação. Deus pede para o faraó se humilhar, né? E está dizendo que ele se recusou a se humilhar diante dele. O faraó não quer se humilhar, ele acha que isso é algo muito difícil para ele. O Tiago, lá no capítulo 4, Pedro também vai falar algo muito semelhante, né? Quase que as mesmas palavras. Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra ensina assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristezas. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Que Deus está falando para Faraó, e ele fala para nós também, para que nós nos humilhemos diante dele. Esse estado, esse tempo de humilhação, não é para todos sempre. Tá? Então Deus está falando, se humilhem agora, e no devido tempo eu vou exaltar. Passem, aceitem, né, esse tempo de humilhação por hora, é provisório, porque haverá um tempo de exaltação. Mesmo pedindo ao faraó, se humilhe diante de mim, isso não é para toda a eternidade, né? Mas aqueles que não aceitarem se humilhar nesse tempo, provisoriamente, haverão de se humilhar para toda a vida eterna, vão passar a vergonha eterna, né? O próprio rei Acabe, um dos piores reis que teve no meio do povo de Israel, ele teve um momento de humilhação. É interessante, né? Porque até os piores têm essa situação também, tem esse momento de humilhação. Então, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 29, nós temos esse registro e a consequência da sua humilhação. Olha só, você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Então Acabe, ele realmente fez coisas terríveis, horríveis, né? Como provocando a morte de Nabote, e mais tarde ele também se humilha, e aí Deus percebe a humilhação e diz que a desgraça viria em outro período, tá? Próprio Senhor Jesus Cristo, também mais um texto aqui a compartilhar, Lucas capítulo 18, versículo 4. Lucas 18, 4, Jesus ensinou assim: por algum tempo, Lucas 18, 14. Hoje eu estou pulando algumas coisas aqui. Lucas 18, 14. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado. Pois quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Tá? Então, esse também é o ensinamento de Cristo. Há um tempo, e nós estamos vivendo esse tempo de humilhação. Ainda que tenhamos que nos humilhar ou passar por humilhação, não se esqueça, não é para toda a eternidade. No devido tempo, no tempo certo de Deus, ele vos exaltará. Ok? Caminhando,
Êxodo capítulo 10, versículo 4. Êxodo 10, versículo 4. Assim, lemos juntos, né? O 4. No 4, eu falo que, eu lembro que a gente já trouxe ali algumas semelhanças das pragas que acontecem no Egito para acontecimentos futuros narrados, registrados ali no livro de Apocalipse. Com os gafanhotos não é diferente. Lá em Apocalipse, capítulo 9, quando fala sobre os anjos tocando as suas trombetas, né? Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 4, também fala um pouco desses gafanhotos. Capítulo 9, versículo. Agora sim. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, olha aí, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer árvore, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, já vimos granizo acontecer no Egito, lá também no Apocalipse se fala de granizo. Já vimos a água sendo transformada em sangue, lá também nós vemos isso, né? As moscas, né? Esse enxame, a gente vai vendo algumas semelhanças. Com os gafanhotos não é diferente, eles também aparecem. No caso do texto de Apocalipse, os gafanhotos têm aí um dano muito superior, dizendo aí que a picada deles assemelhando com a picada de um escorpião. E a gente sabe que os gafanhotos não causam esse tipo de male, né, de malefício. Mas aqui no Êxodo, apesar disso, ele vai trazer um dano complementar, ou seja, aquilo que o granizo não destruiu, ficando ali algumas plantas, algumas árvores, né? Os gafanhotos virão e destruirão. Se os irmãos estiverem recordados, né? Eu comentei ainda na quarta-feira passada, um trecho ali do capítulo 9, deixa eu só trazer para você também, em que o narrador, no versículo 30, ele conta que algumas partes não foram danificadas, tá? Olha só, versículo 31 e 32 do capítulo 9. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então, eles acharam que estariam livres, né? Então, esses itens, o trigo e o centeio, por terem vindo mais tarde, não sofreria dano, mas Deus traz agora os gafanhotos como uma praga complementar em prejuízo àquilo que fez o granizo para destruir o que os egípcios tinham. Então, eles se viram realmente em pânico. Agora, até aquilo que havia sobrado já não restaria mais para eles. Quando a gente lê Êxodo 10, o versículo 5, eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Então a gente vê aí exatamente esta ação complementar. A praga de gafanhotos em destruição é complementar à praga de granizo. Talvez também um pouco diferente daquilo que nós vemos no profeta Joel, sempre que se fala em gafanhoto, né? A gente lembra também de Joel, não tem como esquecer, mas ali no capítulo 1, versículo 4 de Joel, ele fala de espécies de gafanhotos diferentes, tá?
O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, ali ele vai falando de algumas espécies de gafanhotos. Aqui no Êxodo, apenas não revela, não mostra que havia ali diferentes espécies, mas uma única espécie ou aqueles gafanhotos que surgiram foram responsáveis e capazes de complementar a destruição da tempestade de granizo, ok? Bem, Êxodo 10, versículo 6. Êxodo 10, versículo 6. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Na tempestade de granizo, praga anterior, o povo do Egito teve a oportunidade de uma escapatória. Então, como já comentamos, mas visto ali no capítulo 9, versículo 19, agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Então, no alerta dado por Moisés, eles tiveram escapatória, puderam se recolher seus rebanhos, seus escravos, que Deus avisou. Desta vez, eles não terão para onde fugir. Assim como veremos, eu vou comentar mais sobre isso na leitura do capítulo, o faraó oscilando, né, sobre deixar e não deixar o povo, também existe essa permissão de Deus, esse cuidado de, às vezes, dar uma chance, uma escapatória, agir com misericórdia a eles. Em outros momentos, a praga ela vem de repente ou sem escapatória e eles não têm como evitar. Né? Então, assim como na segunda praga, praga das rãs, não vou colocar aqui o texto, mas ali no capítulo 8, versículo 3, a praga atinge também os conselheiros e todas as casas dos egípcios. Na quarta praga, praga das moscas, mesmo capítulo 8, versículo 21, do mesmo modo, as casas dos conselheiros e de todos os egípcios são atingidos. Agora, na praga também dos gafanhotos, todos são também atingidos, né? Então, seja nobre, seja pobre, todos eles estavam recebendo aí das mesmas pragas, todos eles teriam as mesmas consequências, né? E aí eu falei também da ousadia de Moisés, né? Então, eles foram até Faraó e agora deram um anúncio. O versículo 6 termina dizendo que eles viram as costas para o Faraó, tendo terminado de dizer aquilo que tinha sido pedido a eles, eles simplesmente viram as costas e saem da presença do Faraó. Isso é notável por parte de Moisés. No início, ele dizia estar com medo, né? Tentando evitar confrontar o Faraó. Precisou da ajuda do irmão por dizer que não sabia falar, né? E agora ele está mostrando essa ação, essa atitude de ousadia. A gente vai lá em Atos, capítulo 23, no versículo 2, e a gente vê que por muito menos o Paulo, diante do sacerdote, perante o sinédrio, ele foi esbofeteado, simplesmente ele foi repreendido, né, diante daqueles homens. Agora, o Moisés simplesmente dá o recado e sai, vira as costas para o faraó. Né? O faraó poderia ter ficado muito bravo, acredito que ficou, mas ele não fez nada, porque Deus era com esses dois servos, né? Então a gente vê o Moisés crescendo, evoluindo na ousadia para agir em nome de Deus. O que se espera também de cada um dos seus servos. Deus espera que nós possamos agir com ousadia, né? A gente vai falar disso um pouquinho em missões também, missões mundiais.
trata sobre isso também na sua temática, sobre a ousadia no reino de Deus. Bem, Êxodo 10, versículo 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Bem, então há aqui primeiro um posicionamento dos conselheiros que vai influenciar ali na pergunta que nós veremos a seguir do faraó fazendo a Moisés e Arão. Então os conselheiros já colocam aqui, deixe os homens irem, né? Então, vamos tentar aliviar um pouquinho, e essa ideia veio dos conselheiros. Por isso que nós já lemos no capítulo 9, Deus dizendo que esses conselheiros não aprenderam a tremer diante de Deus. Então, o conselho que eles estavam dando era um conselho errado. Na verdade, eles também estavam sendo armadilha para o próprio faraó e todo o povo. Eles colocaram no capítulo 7 que Moisés seria uma armadilha, né? Uma ameaça. Né? Moisés é uma ameaça para nós. Em outras versões, uma armadilha para nós. Só que, na verdade, eram eles. Normalmente, irmãos, as mulheres eram vistas como armadilha. Normalmente, quem julgava perceber uma armadilha também, ao mesmo tempo, se julgava certo, correto. Por isso, muitas vezes as mulheres foram vistas como armadilhas para os homens ou mesmo usadas como armadilha aos homens. Né? 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 21, temos um exemplo disso, onde o Saul vai usar a própria filha como armadilha para tentar derrubar o Davi. Olha só, 1 Samuel 18, 21. Eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então o Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Que coisa! Ele estava colocando a própria filha à disposição, mas como uma armadilha para tentar derrubar Davi. Fato é que, às vezes, pessoas são, sim, armadilhas para tentar nos derrubar. O inimigo vai usar de todas as estratégias e alguns que já foram entregues a ele para ser armadilha para o seu povo. O famoso texto de Josué, capítulo 23, ele diz algo também do tipo. Josué 23, versículo 12 e 13. Olha só. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então, se livrem da associação com outras pessoas que não eram povo de Deus, porque elas poderiam servir de armadilhas para vocês. Na verdade, ali em Josué, Deus está dizendo: eu farei com que eles sejam armadilhas, né? Porque o alerta foi dado antes, mas eles estavam caindo nessa situação. O povo de Deus, o povo de Israel, acabou realmente não sendo forte nessa questão e caíram nessa armadilha, né? Então, sobre esse ponto de vista, o faraó e seus conselheiros se consideraram corretos, mas eram eles a armadilha para o povo de Israel, eram eles que estavam errados. Irmãos, muito, mas muito cuidado, porque tem pessoas que podem sim servir de armadilha e agir como laço do inimigo. Mas eu não quero que vocês fiquem só com uma palavra de temor. Provérbios capítulo 14, versículo 27, para que você possa entender isso.
Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, quer evitar armadilha? Mesmo a pior delas, a que leva à morte, tema a Deus. O temor do Senhor vai ser fonte de vida e nos afastar dessas armadilhas, ok? Vamos para o versículo 8, Êxodo 10, versículo 8, diz assim: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me quem irá. O faraó estava querendo ser o controlador de toda a situação, né? Então, tem um pernilongo me atormentando aqui. Então, nós temos aqui a primeira oscilação do faraó. Então, numa primeira, Moisés vai até ele, dá o recado, vira as costas e sai. Agora, nós temos o faraó chamando eles aqui, até ele, né? E com aquele comentário, com a sugestão dos conselheiros, ele vai oscilar como se estivesse cedendo, né? Mas ele quer controlar, quer continuar o controle de tudo. Mas antes de deixar vocês ir, eu quero saber quem que vocês estão querendo levar. E já explico também o porquê dessa pergunta, ela tem uma certa razão de ser, mas na boca do faraó a gente percebe aí um desejo de controle, tá? Ele quer permanecer no controle. No versículo 9, o Moisés se mostra ousado ainda, né? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor, tá? Ou seja, por que que ele está dizendo isso? Deixa eu até abrir minha Bíblia, porque esse texto eu não coloquei no meu rascunho, mas eu quero mesmo assim compartilhar com vocês. Lá no capítulo 23, mesmo livro de Êxodo, capítulo 26, deixa eu só pegar aqui o versículo 17, Êxodo 23, 17. Olha só que Deus ensina ao povo. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. São presenças, comparecimento para celebrarem uma festa diante de Deus, para cultuarem a Deus. E nesse texto diz que são todos os homens. Uma por quê? Eram chefes de família. A gente sabe que mulheres muitas vezes não tinham as mesmas considerações, né? O povo era muito mais dado aos homens do que às mulheres. Então o faraó também tem isso em mente, né? Olha, já que vocês estão dizendo que vão prestar um culto, é normal em diversas culturas que os homens é que prestem culto a Deus. Então, nós vamos liberar apenas que os homens prossigam, somente que os homens vá. E até mesmo porque, permanecendo com as mulheres e crianças, ele tem ali uma maneira de permanecer com reféns, né? Então, se eles intencionam fugir, se eles intencionam se rebelar, né? Vou ter aqui ainda seus filhos, suas mulheres, então eles, se querem realmente só cultuar, vão lá e vão voltar, mas não era isso que Deus queria. Deus sim desejava que eles fossem cultuar, mas estava também diante disso livrar o povo das mãos dos egípcios, como nós lemos lá no capítulo 4. Deus ouviu o clamor do seu povo e agiu para livrá-los de toda aquela servidão, tá? Então, por isso da pergunta do faraó. Mas ele não está no controle, né? Moisés é ousado e diz: nós vamos servir a Deus com tudo o que nós temos, nada mais, nada menos do que isso, né? E essa deve ser também o nosso entendimento, a nossa resposta. Eu devo servir a Deus com tudo que tenho, com a minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, com os meus bens. É desse modo que eu devo servir a Deus, servir a Ele de todo o meu coração, com toda a minha força, né? Amá-lo e também servi-lo. Você também deve procurar
servir a Deus dessa mesma maneira. Eu não sei, às vezes o inimigo ele tenta colocar isso nas mentes, nos corações dos servos de Deus, né? Ah, não, só você. Não ligue se o seu filho não vai, não ligue se sua esposa não vai, tá tudo bem, é compreensível, tem boas justificativas. No que depender de você, faça todo o esforço para que todos sirvam a Deus. Sirva a Deus com tudo o que você tem, tá? Vamos terminar aqui, versículo 10 e versículo 11, Êxodo 9, ou Êxodo 10, versículo 10 e 11. Diz assim: Disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então o faraó, ele queria manter todo o povo ainda em suas mãos, foi sarcástico, né? Dizendo, olha, vocês vão precisar de Deus, se porventura liberar, né? Caso libere todos vocês para irem, né? E o povo precisou de Deus, a gente vê quando os egípcios se põem a perseguir, mesmo depois da 10ª praga, mas ainda assim o faraó não foi paro, o que ele tentou não foi suficiente, né? Então, sirva a Deus como nos ensina o próprio servo de Deus, Josué 24, versículo 15. E se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Tá? Então, sirva a Deus com tudo. O faraó termina esse versículo 11, não dando oportunidade para o Moisés. Ele já devia estar, né, com uma pedra entalada ali no pescoço, quando Moisés virou as costas para ele. Dessa vez, ele mesmo se incumbiu de pedir aos seus homens para expulsar o Moisés dali. Mas, daqui a pouquinho, no mesmo capítulo, a gente vai ver um pouco disso que eu estou dizendo, dessa oscilação do faraó. Ele vai ter Moisés e Arão novamente em sua presença, porque ele é instável. Ele vai agindo conforme as coisas vão acontecendo, dizendo estar a favor e ora dizendo estar contra. Nós vamos ler mais sobre esse capítulo, vamos estudar mais a partir da quarta-feira que vem e a gente vai poder compreender essa questão. Meus irmãos, fica dos nossos ensinamentos para hoje a questão ali do versículo 2 que eu ressaltei para vocês, né? Sobre contar aos filhos, continuar anunciando, proclamando, testemunhando dos feitos de Deus. Não deixe de falar aos filhos as coisas que Deus faz na sua vida. Da palavra dele, que nós temos posse, temos liberdade para ler a palavra de Deus e das experiências que Deus permite que vivamos, né? Compartilhe com os seus filhos. E o outro destaque que também coloco é o que vimos aqui do versículo 8 ao final, sirva a Deus com tudo, com todas as suas posses, com todo o seu fôlego, toda a sua família, não abra mão de servir a Deus pela metade ou com poucas coisas, né? Vá a Deus com tudo que você tem. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta noite. Bem, nós vamos passar ao nosso momento de oração, vamos falar com Deus e compartilhar aquilo que os irmãos têm nos enviado. Só um instante para fechar isto e compartilhar com vocês os motivos. Enquanto você lê esse slide, eu leio aquilo que você colocou no chat, a gente faz uma troca, anote o que eu estou passando a vocês e eu vou anotar o que vocês nos passaram aqui. Bom, essa tem sido a nossa dinâmica nas quartas-feiras, né? Então temos aqui
Opa, eu tive uma atualização de chat aqui, vou precisar pegar do início no computador. Só mais um instante. A Francine pede pelos professores da escola onde ela também é professora, né? Dizendo que vários professores testaram positivo para o Covid. Então, nós vamos orar por eles. Francine, pelos professores testaram positivo aqui para o Covid-19. Ela até colocou aqui. Trava agora o computador. Deixa eu ver se não me engano é o nome da escola também. Tá, então, a escola onde a Francine trabalha. Depois, um pouco mais para baixo, o Davi também mencionando, assim, aqui tem o nome da escola, né? Onde a Márcia também leciona, Escola Benício, José Benício. Davi compartilha da mesma situação, né? Eles vão fazer teste, mas ele também pede pelos professores da Escola Estadual José Benício. Vamos orar por eles também, né? Afinal, por todos os professores. Deixa eu caminhar mais um pouquinho abaixo. O celular é bem mais rápido. A irmã Delza, ela compartilha aqui conosco agradecimento. Ela pediu já nas semanas anteriores pela Wagner e esposo, dizendo que eles estão melhor, mas também traz aqui informação sobre o Fred, que está internado desde segunda-feira, né? Então vamos agradecer pela Wagner e o esposo, melhoraram, e pelo irmão Fred, está internado. Ok. Irmã Marinha pede pela sua família. Irmã Estela aqui pedindo misericórdia de Deus para todo o povo. A partir daqui eu já tenho no celular. A Dilza pela Ana Paula, uma cliente dela. Vamos lá. A Maricélia, pelo seu vizinho Israel Pereira, conhecido como Nenê da Vila Dirce, está na UTI. A Maricélia. Ok. A irmã Kalina pede pela Alícia. Irmã Dilza
pela vizinha Lucinha. Vou incluir com outro que eu já tinha anotado da irmã Dilza. Lucinha. O Sérgio agradece pelas melhoras da sua esposa, a irmã Sheila. E as bênçãos de Deus para todos nós, da irmã Silinésia. Ok. Parece, a Lê está me informando aqui, isso é maravilhoso. O Márcio parece que já fez esse serviço aqui de reunir os pedidos e mandou aqui no meu celular. Se tenho isso aqui, vai ser uma maravilha. Marcião, deve ter mandado no WhatsApp, e aí vai ficar mais fácil. Essa é uma ajuda que vem muito a calhar. Vamos lá. Ô, Marcelo, tá aqui, ó. Tá tudo aqui reunido. Nós vamos aproveitar aqui que ele já colocou e depois eu só coloco no slide aqui para compartilhar com vocês. Obrigado, Márcio. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado mesmo. Olha só. No dia 28, nas semanas aí atrás, domingo também, e depois na segunda-feira, alguns irmãos compartilharam seus pedidos. O Ailton, pelo pastor Newton Vieira, está entubado com Covid. A Letícia agradece pelo aniversário do seu pai, que foi celebrado aí nessa semana que passou, o seu Adevar. O Márcio pedindo pelos seus pais, irmãos, também pelo Tom e sua esposa Dani, e pelo irmão Edson José da Silva. Já no dia 1º de março, recebemos pedido de oração da irmã Iraci, pela saúde da sua mãe, Maria Ivanildes. Também o Rúbio, pela Regiane e família, que estão de luto pelo seu irmão. Os nossos sentimentos e também as nossas orações a eles. O pastor Adiel encaminhou para a gente, pedindo que oremos pelo Miguel Oliveira, está internado lá em Manicoré, Manaus, com Covid, é um dos líderes do projeto ali naquela região. A irmã Maria de Assis pede pela vida, pela sua vida e também pela vida do Bruno, né? Isso nós tivemos até um contato com a irmã hoje, né? E a irmã Vera Vélez, já no domingo, compartilhou o pedido pelo seu amigo Zé, e também pela Michela, que já vem sendo compartilhado também pela nossa irmã Elizabeth. Esses são os pedidos que nós já tínhamos aqui. Irmãos, nós vamos orar neste momento. Peço que você compartilhe e ore também de cada motivo que nós apresentamos aí. Vamos juntos colocar diante do nosso Senhor. Deus de amor e intensa bondade, Pai eterno, quero colocar diante do Senhor agora as nossas vidas, os pedidos dos meus irmãos e da tua igreja, Senhor. Quero pedir, Pai, assim como comentou a minha irmã Silinésia, para que o Senhor prossiga com as tuas bênçãos sobre todo o teu povo. Peço, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos enfermos, os professores, enfim, Senhor, por todos os que estão trabalhando, atuando mesmo diante desta pandemia, alguns enfrentando-a de frente. Por favor, Pai, sê com todos eles. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como também pede a nossa irmã Maricélia. Deus, eu peço também pelo vizinho dela, Israel da Silva, também conhecido como Nenê, sê com ele, Pai. Ele está no leito de UTI, requer das tuas misericórdias. E eu sei
e o Senhor é Deus misericordioso. Sei da tua bondade, Pai. Por favor, clamo ao Senhor por esta vida também. Deus amado, eu peço pela irmã Marinha, pela sua família, por cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude-os, Pai, por favor. Peço também, Pai, pela nossa irmã Dilza, que apresenta a sua cliente Ana Paula, também a sua vizinha Lucinha. Sê com estas vidas, Senhor, contemple-as neste exato momento, onde estiverem, quais sejam as suas situações. Por favor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude essas mulheres, Pai, e suas respectivas famílias. Peço também, Pai, pela irmã Dilza, sê com a vida dela, com a sua saúde e também com a sua filha, ou com a sua família. Peço também, Pai, pela nossa irmã Estela lá, também pede pelas tuas misericórdias, Senhor. É sabido, grandes são as tuas misericórdias. Pai, por favor, se não for o Senhor, Deus todo misericordioso, realmente, como diz a tua palavra, já teríamos sido consumidos. Rogamos, suplicamos, Pai, cada vez mais, para que exerça a tua misericórdia para com o teu povo. Deus, eu peço também pelas professoras da escola José Benício, também pela vida da Márcio lá, Pai. Sê com ela, guarde-os, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já fizeram um teste, que porventura tenham testado positivo, como falou também a Francine, Pai. Também pedimos por eles, para que, mesmo com a Covid, que eles sejam livres de algo pior, Senhor. Livre eles dessa enfermidade, restaura para a glória do teu precioso nome. Para que possamos também, Pai, ter o que compartilhar, ter o que testemunhar, como lemos e aprendemos hoje na tua palavra, Pai. Para que possamos dizer às gerações posteriores que o Senhor é Deus soberano, que nos livrou da morte, que nos livrou desta enfermidade, Pai. Por favor, permita, Pai, que louvemos, engrandecemos o teu nome através dessas experiências também. Deus amado, eu quero te pedir também pela vida da Vera, pela vida da Michela e do seu amigo Zé. Sê com eles, Pai. Nós tivemos também a informação pela nossa irmã Elizabeth, o esposo da Michela já está melhor. Agora aguarde ela também, Pai, para que ela também possa reconhecer e viver a tua bondade, os benefícios, o teu livramento na vida dela. Por favor, a irmã Vera também leciona, guarde ela, Pai, desta enfermidade, a irmã Elizabeth também, como pedimos e falamos das nossas irmãs Francine e Márcia. Outros, Pai, que não lembramos agora, mas que lecionam também. Por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, livre a cada um deles. O Lucas Barros, Pai, também, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, Pai, pelo Miguel Oliveira, esse líder ali em Manaus, que foi evangelizado e agora está pregando ao seu povo. Descer com ele também, Pai, livrando desta enfermidade. Ajude também pastor Adiel, tem enfrentado dificuldades, tem fortalecido por meio da tua palavra o seu povo. Ser com este homem, Pai, ser com esse projeto ali na região de Manaus. Peço também pela Regiane, Pai, pedido do nosso irmão Rúbio, também pela família dela, porque estão enfrentando o luto, Pai. Precisam do teu consolo. Ser com eles, Pai, tenha misericórdia desta família. Console e conforte cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Restaure a alegria deles, Pai. Sabemos que o momento é de intensa dor, de muita dificuldade, mas que eles possam seguir a vida, tendo ainda a saudade, mas com a alegria que é provida pelo teu Santo Espírito no coração de cada um deles. Peço também pela nossa irmã Iraci e principalmente pela sua mãe, Maria Ivanildes, Pai. Ela tem tido momentos de melhora, tem tido momentos de retorno ao hospital. Sê com ela, Senhor, por favor. Uma mulher que precisa também dos teus ternos cuidados, da tua mão poderosa. Sê com a irmã Iraci também, Pai, com a sua família, seus demais irmãos. Ajude-os em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por favor, confiamos em Ti. Apresentamos e colocamos diante do Senhor a Maria Ivanildes também, Senhor.
Peço pelo Márcio, pela sua família, Tom, pela Dani. Continue a guardar e a preservá-los, Pai. Continue a fortalecer e firmá-los cada vez mais na Tua palavra. Peço pelos seus irmãos, peço pelos seus pais, peço por todos os seus familiares. Contemple, Pai, aqueles que ainda não o reconhecem como único suficiente Salvador. Trabalhe, restaure. Aqueles que já conhecem, confirme em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço por toda a família do nosso irmão Márcio, Pai. Peço também pelo meu sogro, o Senhor Adevar. Obrigado, Pai, pelos anos de vida dele. Oro pela conversão dele, para que ele também entregue a sua vida diante do seu altar, que ele se coloque, ó Pai, se humilhe diante do Senhor. Obrigado pelos anos de vida que o Senhor concedeu a ele. Tenho aprendido muito com a vida dele. Glórias te dou, te louvo pela vida do meu sogro e ser também, Pai, com a dona Clélia, minha sogra, com toda a família. Pai, eu peço também pelo pastor Nilton, também vítima, Pai, desta enfermidade, mas não só vítima da enfermidade, mas é um servo do Senhor. Pai, peço que ele esteja consciente da grandeza do teu poder e, por ser teu servo, Pai, acredito que esteja. E que essa sua fé possa também revigorar, dar forças a ele. Eu suplico em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor também o livre desta enfermidade, Pai. Tire esse desse momento de intubação, tire ele, Pai, de situações mais graves, livre-o em o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pela tua igreja, peço pelo momento em que estamos vivendo, Pai, essas restrições, esse contágio aumentando, Pai, ser com essa nação, ser com o nosso estado, ser com a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos livre. Estamos vendo o avanço das vacinações, mas precisamos do Senhor. Nossa única esperança é o Senhor. Colocamos tudo em tuas mãos. Misericórdia, Deus, por favor, misericórdia. Oro com perdão dos meus pecados, por mim e pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus. Quero relembrar um hino do cantor cristão. É sempre bom cantar louvores, hinos do cantor cristão. Hino de número 410, Felicidade no Serviço. É certo que há lutas, dificuldades, problemas, mas servindo a Deus, estaremos sempre felizes. No serviço do Senhor nós somos felizes. Vamos louvar a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão 410, Felicidade no Serviço. Que a todo momento nós possamos estar servindo a Deus com muita alegria, com muita gratidão. Vamos lá. Minha vida entregarei, pois eu posso
Amém, amém. Olha, tudo que tenho gastarei no serviço do meu rei. Aí vem Faraó e fala: não, só os homens podem ir, os gados e as mulheres não. Gaste tudo que você tem no serviço do rei, tá bom? Seja feliz no serviço do rei, faça com alegria. Irmãos, olha só, alguns rápidos avisos. Domingo passado, também até por conta do avanço do horário, né? A gente estava passando das 8 horas, comentei no final do culto, eu deixei de dar os avisos. Deixa eu colocá-los aqui também a vocês. A gente está tendo um curso de capacitação para transmissão, né? A gente já prevê aí um tempo de descanso, de férias, e precisamos ter irmãos que possam dar continuidade aos trabalhos que temos feito. Também Débora e Kiel têm se desempenhado bastante, o Márcio sempre também nos ajudando do seu lar, da sua casa. Nós precisamos ter uma equipe maior para nos ajudar durante as transmissões. Já tivemos sábado passado o curso, os dois primeiros módulos, falando sobre o Lyrics e também o OBS Studio. Falo curso, mas eu tenho dado ênfase também que é um compartilhar de conhecimento. Aquilo que aprendemos, estamos passando aos irmãos. O Kiel estará nos ajudando já no próximo sábado, dia 6, está aqui em cima, né? Dia 6, a partir das 15 horas e 30 minutos, nós vamos continuar com câmera, sonoplastia e iluminação, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas áreas, sobre essas ferramentas novas que temos agora, é importante que você esteja lá conosco também, tá? Se você puder, claro, com todos os protocolos, seria interessante também. Aí temos aqui do lado, né? No dia 13 de março, um workshop. Isso vai acontecer na Igreja Batista de Vila Marieta, Jardim Marieta, tá? Tem um investimento, o que a gente falou aqui de cima da igreja é gratuito. Esse do lado, na Marieta, ele tem um custo de R$ 30, um investimento que inclui ali também um serviço de coffee break, tá? Isso vai das 9 horas da manhã até às 14 horas. Repito, na Igreja Batista Marieta, R$ 30, dia 13 de março. Então a gente tem a oportunidade de emendar esses sábados. Vimos no dia 27, veremos agora no dia 6 na igreja e podemos até mesmo levar uma turma para complementar ali no dia 13 de março no Jardim Marieta. Se você tiver interesse, fale conosco, nos procure e a gente vai poder aprender e servirmos com felicidade no reino de Deus, tá bom? Teríamos a ceia do Senhor no domingo, mas reforço aqui novamente, não vamos ter o culto presencial neste domingo. Com isso, a gente deixa a ceia para o primeiro domingo que retornarmos ao culto presencial. Havendo mudança de fase, entendemos um melhor momento, nós estaremos divulgando por aqui também, tá certo, meus irmãos? Então, esses os avisos. Assim, domingo de manhã, não esqueça de estar aqui conosco, até mesmo como um irmão fazendo, sendo hospitaleiro, né? Nós vamos receber a missionária Otília. Ela vai falar um pouquinho do seu trabalho nos campos missionários e nós vamos estar como quem recebe, né? Ela está nos visitando, mesmo que virtualmente, por isso eu peço que você logue aqui no domingo pela manhã, 9 horas, para nós também sermos abençoados pela palavra da nossa irmã Otília, tá bom? Finalizo compartilhando com você mais um belíssimo louvor, uma participação especial, tenho incentivado outros irmãos a fazerem também, e assim como tivemos no domingo pela manhã, uma participação da nossa irmã Dilza. E aí encerraremos o culto desta noite, ok? Eram 100 ovelhas presas no abrisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma.
e triste chorou. Às 99 voltou pro abisco e pelas montanhas ao buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, tornou em seus braços e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir. Com as 99 que perdida está, vagando no mundo, sem paz, sem consolo, sem paz, sem consolo, sem Deus, sem consolo, sem o seu perdão. Às 99 voltou pro abisco e pelas montanhas ao buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, tornou em seus braços e ao redil voltou. Curou suas feridas, tornou em seus braços e ao redil voltou. Sem microfone. Tchau, meus irmãos, paz a todos. Até amanhã, se Deus assim permitir, às 20 horas novamente. Vi que entrou aqui também, Daniele, uma amiga nossa também. Seja bem-vinda e nós nos vemos todos, se Deus permitir, a partir de amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.